Olá pessoal, vamos para a nossa aula hoje, abordando alguns temas importantes envolvendo a nossa psicologia social. Sempre lembrando da nossa aula online e da participação de vocês. Eu encaminhei uma série de artigos, pelo menos uns 4 ou 5 artigos, mais a continuidade do nosso texto roteiro, para que vocês possam ter contato com os conceitos na aula propriamente dita, nós possamos discutir mais, tornar a aula mais dinâmica, mais intensa, não? Mesmo porque o momento hoje é de participação e compreensão de uma situação delicada. Na aula do dia 12, a gente abordou uma série de conceitos, êxodo rural, a psicologia social e os grupos de referência. Eu quero puxar um gancho daí para entrarmos efetivamente nos conceitos de hoje. Grupos de voluntários e líderes, olha que interessante, é daí que eu vou partir para lá, para os outros conceitos da aula de hoje, do dia 19. É muito importante, gente, grupos de referência, porque esses líderes de grupos, eles conseguem dar uma referência de como seguir. É aquela brincadeirinha de seguir seu mestre. Não sei se muitos de vocês brincaram disso ou já ouviram falar de brincadeirinha de seguir seu mestre. É muito bem a ideia de que o líder é sempre aquele cara que sabe o que é melhor para o grupo. E a partir daí é que nós começamos a entender o quanto a psicologia social é importante. Se você lembrar, eu vou abordar várias vezes essa questão. A psicologia social e a psicologia social psicológica. Psicologia social sociológica. Legal? Uma diz respeito ao indivíduo, que é a primeira, a psicologia social psicológica. Procure identificar o indivíduo, suas características, sua forma de pensar, sua maneira de ser, junto ao grupo. Eu não posso fazer essa separação. E a segunda são os valores que são embutidos nessa sociedade, por ela ser dinâmica. Portanto, a psicologia social, sociológica, estuda a sociedade, o indivíduo no contexto social. Essa correlação é que ela permite que o indivíduo consiga se identificar, se perceber no contexto grupal. E isso é muito importante. E se não vejamos, a questão da pandemia hoje, para ser bem sucinto, é uma questão social, é uma questão biológica, evidentemente, né, em função da situação, mas é uma questão também psicológica. Se não vejamos, de um lado nós temos alguns bairros, como eu comentei na aula passada, que estão extremamente comprometidos com os óbitos que vêm acontecendo. Brasilândia, exemplo, pelo menos eu ouço falar no jornal, é um bairro que está bastante comprometido, com um índice muito grande de óbitos apresentado. Ora, é um bairro pobre, um bairro cujo abandono, entre aspas, é relativamente grande, e a ignorância das pessoas é muito grande. Se conversarmos com as pessoas, elas têm compreensão do problema, elas até entendem das dificuldades, porque estão sentindo na pele o problema, mas, entretanto, parece-me que elas não têm muita referência de como resolver essas questões. Não resolver a pandemia, não é isso. Não conseguir encontrar a solução para a situação desde aquele momento. Eles não conseguem entender que ficar dentro de casa, encontrar um meio, tornar a casa mais agradável para evitar o contágio lá fora. Eles ficam perdidos. Ora, vamos imaginar lá nos tempos antigos, quando nós tínhamos, sei lá, um problema, um fenômeno qualquer, um terremoto, como é que os grupos com os líderes faziam? Ora, a brincadeirinha de seguir o líder era bem acentuada lá. O líder dizia, é por aqui, todo mundo ia. Hoje, esses líderes, eles até um determinado momento conseguem liderar. Depois há uma dispersão muito grande das pessoas. E esse ponto é que realmente causa preocupação, porque as pessoas começam a agir de maneira independente, ou seja,
dentro de um bairro, cada um faz o que bem entende. Então perde-se a noção de grupo, de unidade, em busca de uma solução de um problema que é gravíssimo, o caso dessa pandemia, não é? Só para a gente relembrar. E mesmo os voluntários que a gente aborda essa questão, há limitações, não vai ser o tempo todo. Não, é? Não se consegue tornar voluntários atuando o tempo todo, a todo momento. Eles também começam a sucumbir à situação. Então é preciso um trabalho muito mais intenso no todo, dentro da comunidade. Né? Espero, a partir daí, ter conseguido dar uma reforçada na questão dos grupos de voluntários, os líderes, que é fundamental. Esses fatores, claro, quando eu vou abordar, que é a questão da psicologia das multidões, no livro do Le Bon, a ideia de que a multidão, ela, apesar de ser unida, ela pode se dispersar, porque não existe, por exemplo, uma unidade estabelecida de maneira coerente. Apenas se une em quantidade. Vamos ver se eu consigo transformar isso numa ideia. Aconselho a vocês darem uma olhada nesse livro, o interessante, inclusive em PDF tem. Aconselho a pesquisarem, darem pelo menos uma passada d'olhos, como dizia meu professor de literatura, para entender o que é a psicologia ou qual é a proposta da psicologia das multidões. Em primeiro lugar, nós temos que pensar o que nós devemos pensar é as transformações da civilização e as consequências que levaram os povos a mudar o comportamento e nos deixaram uma herança que temos hoje. Repito, como as transformações sociais, as transformações do homem deixaram de herança para nós. É lógico que as relações interpessoais, as relações intersociais, elas são fundamentais para o equilíbrio das relações, ou seja, é a partir dessa relação que nós conseguimos transformar o meio ambiente, nós humanos, transformar o ambiente e o ambiente nos transforma. É essa dialética que a gente vem abordando o tempo todo, não é? Como isso acontece, então? Vejamos heranças. Nós tínhamos como herança a capacidade de aglutinar para buscar o atendimento às nossas necessidades básicas. Comentei isso na hierarquia das necessidades, que eu tenho primárias e secundárias, a gente já abordou essa questão. Os povos se uniram, então, de início para atender nossas necessidades básicas primárias. Por exemplo, então, alimentação, sede, sono, fome, reprodução, ou seja, sexo, e meramente isso. Mas as transformações, os líderes, tudo isso veio trazendo algumas transformações e hoje nós somos uma humanidade um pouco mais civilizada, mais harmoniosa, não plenamente, mais harmoniosa, mais compreensiva, mais consciente da nossa existência, ok? E isso é muito importante. Que herança é essa? Na medida em que eu vou transformando, eu vou deixando um legado para as gerações seguintes e essas vão aperfeiçoando e chegamos ao ponto que nós chegamos. A variável aí, gente, que me preocupa é que muito pouca coisa mudou em termos de liderança. O que eu quero dizer com isso? Liderança no sentido do líder, liderança no sentido de uma elite. Já vou dar uma antecipada para depois retornar. Se voltarmos lá atrás, o líder dizia assim, lá no passadão, bem antigo, é do meu jeito e ponto final. Então era um indivíduo que os demais do entorno dele acreditavam que ele sabia o que era melhor para todos. Tá, para atender necessidades primárias. Ele era o mais forte, então, teoricamente ele saberia o que era melhor. Hoje nós não temos um líder único. Nós temos, fala-se que o líder
de um país, o presidente de um país, o primeiro-ministro de um país, é o cara que sabe o que é bom para a nação. Não é bem assim. Para isso, elege-se um grupo de indivíduos que supostamente saberão como resolver os problemas de ordem social e de ordem pessoal, em todos os sentidos. Tá? Por isso que hoje nós temos divisões incríveis num mundo onde a fome é grande, onde o desamparo é grande, onde os conflitos sociais são grandes, porque cada indivíduo, cada grupo acha que consegue ter uma solução melhor para como viver, como existir na nosso planeta ou no nosso mundo. E isso gera os famosos conflitos, tá bom? Por isso, uma questão que a psicologia social precisa efetivamente trabalhar nas questões da psicologia social, sociológica, ok? Essa questão de valores. O que é que acontecia lá? Vamos pegar novamente a questão da psicologia das multidões. Até então, como é que essas transformações ocorriam? Queda de algumas dinastias. Dinastia que eu digo são impérios, são países totalitários, né? Que iam caindo em função dos movimentos sociais. Impérios, a inovação de ideias, indivíduos com uma formação filosófica, por exemplo, trazendo ideias, a compra, então o líder filosófico trazia a ideia, essa ideia era comprada pela população, então havia uma reação, vou usar esse termo, tá bom? De reação, causando certos conflitos que permitia, então, alterar o meio ambiente em termos de valores, em termos de conhecimento. É isso que o livro, pelo menos até onde eu pude entender, faz. Ora, fazendo uma ponte até os dias de hoje, há muito pouca diferença, salvo a capacidade de conhecimento que foi adquirido, salvo a capacidade de reação social que nós adquirimos, a capacidade que nós temos do diálogo, ainda há o diálogo, não é? Para se encontrar uma solução mais harmoniosa, mais coerente, para que todos possam ganhar em cima disso. E isso é fundamental na medida em que a ideia é de que o que é bom para um grupo é bom para todos os grupos. Ou seja, notem um detalhe interessante que convém a gente já dar uma abordada aqui. Eu creio que eu comentei que a queda da aristocracia na Idade Média não foi por acaso. Movimentos sociais derrubaram esse modelo social, não é? Ou seja, uma minoria dominava a grande maioria. Não importa como, eu imagino o quanto a força religiosa era grande ali. Basta lembrar que ser excomungado pela igreja na Idade Média era a pior coisa do mundo, não? E isso fazia com que as pessoas respeitassem. E a igreja tinha nos seus dogmas uma força muito grande. Então, como é que é a frase? Todos terão acesso ao céu. Mais ou menos alguma coisa assim. Mas é curioso, porque que céu é esse? Então, o importante é que vocês, quando morrer, não se preocupem, ser pobre. Não, quando vocês morrerem, vocês vão ser ricos lá no céu. É a venda de uma ideia que hoje existe também. Não vou entrar na seara religiosa, mas hoje se promete de tudo, né, dentro do contexto religioso. Então, é preciso ter muito cuidado com essas considerações, com esses movimentos de ideias, não vou chamar nem ideológico, de ideias. Essa venda de alguns milagres aí não é recomendável. Isso acontecia lá na Idade Média, quando da queda da aristocracia, que deu espaço para uma outra ideia, para uma outra proposta sociológica, que foi a entrada da ideia capitalista. Não mudamos apenas os aristocratas mudaram de nome, se tornaram capitalistas. Hoje nós temos um grupo
de que domina um grupo que tem poder e que muitas vezes determina as regras do jogo político-social. Ora, o rico é que comanda, o rico é que determina como deve funcionar um país, uma sociedade. E é do jeito deles. Eles têm o poder. Isso, não vou entrar na seara das políticas brasileiras, nesse sentido de que faz governador, que faz deputado, que faz senador. A gente já sabe, não vou entrar nessa seara, mas todo mundo aqui sabe muito bem da barganha, de como as coisas funcionam, por exemplo, na nossa gloriosa capital brasileira, né? As transformações ocorrem diante das opiniões e concepções e crenças. O que significa isso? Tecnicamente, o que significa isso? Falei agora da religião, falei agora das mudanças, falei agora das ideias, que elas vão se modificando ao longo das gerações. Então, até então, valores se perderam para espaço para outros valores sociais. Dizia eu, por exemplo, da religião. Ora, com o ingresso do capitalismo, com o ingresso de um outro ideário social, né, social no sentido mais global, a igreja perdeu força e passou a termos uma explicação mais lógica, por exemplo, dos movimentos sociais. Haviam a ciência, a sociologia, a própria psicologia, a antropologia, que começa a dar uma resposta um pouco mais fiel sobre o comportamento humano e os movimentos sociais. Isso é muito flagrante nessas transformações, nessas mudanças aí. Na medida em que há mudanças, ora, esse grupo minoritário, ele faz uma leitura e passa a fazer um trabalho de reformulação de si mesmo, mas sem perder o seu eixo de controle, né? E isso faz com que eles continuem dominando, continuem administrando toda uma situação social. Esses grupos, gente, começam a ter um respaldo melhor com as propostas teóricas de Kurt Lewin, Ron Lippe e Ralph White, lá da década de 30, que eles estudavam, ou pelo menos desenvolveram alguns estudos, sobre os grupos e o funcionamento num contexto de uma atmosfera social. Claro, Kurt Lewin, por exemplo, ele direciona um pouco para a área organizacional, ou seja, grupos de trabalho na atmosfera organizacional. Como funciona, como essa relação. E, curiosamente, nós temos nesses grupos líderes que estabelecem e determinam o que é bom, o que não é bom, né? O que é possível, o que não é possível. Então, nós temos movimentos grupais que podem trazer ideias novas em função das necessidades que vão surgindo ao longo da história, não? Mais adiante, nós temos também a ideia do experimento avançado em psicologia social. Eu vou dizer o nome da pessoa, mas eu vou enroscar. DJ Tais, deve ser isso, de Taois, é qualquer coisa assim, que aborda a questão do comportamento social, mas de uma abordagem um pouco mais experimental, uma abordagem um pouco mais experimental, comportamentalista, pelo aspecto, eu interpretei dessa forma, behaviorista, válido, porém ele merece ser pensado também num contexto um pouco mais da consciência, do porquê que as pessoas mudam, não simplesmente mudam o motivo. Até então as pessoas simplesmente mudavam porque era bom. Hoje, mudamos por quê? São as respostas que se busca ter nos acontecimentos, nos fenômenos e movimentos sociais. Os porquês da situação.
Por exemplo, aqui nós vemos o quê? Aqui evidencia-se possivelmente as questões dialética da relação indivíduo-sociedade. É isso que eu acabei de dizer para vocês, né? Que mudança é essa? Qual o motivo? É perguntar para o indivíduo por que ele vai mudar. O que acontece porque ele mude a maneira de ser, a maneira de pensar. Né? O que a sociedade estimula para que ele compreenda essa mudança social? Na verdade, a grande maioria muda porque é legal, porque é confortável, porque, de alguma maneira, contribui para a sua melhoria de vida, seja ela momentânea ou não, seja ela instantânea ou não. Né? E a partir desses estudos, aí sim eu acho o aspecto positivo. É possível interpretar-se, mesmo essas pesquisas experimentais, elas de alguma maneira elas contribuem para se entender melhor o comportamento social existente no momento. É uma fotografia de momento que pode, no meu modo de ver, estabelecer um vínculo com o passado, né? História mais recente, nessa experiência, mas também nos projeta para a possibilidade futura, ou seja, nos permite planejar, pensar a respeito de um futuro não distante, mas um futuro mais próximo, com relação a como a psicologia social pode contribuir para a vida ser mais atenuada, mais suave, não? É em cima desses conceitos que a gente tem que pensar o quanto a psicologia social passa a atuar. Nós temos essa psicologia experimental, mas a partir desse período é que nós começamos a perceber a importância da psicologia social em termos de levantar dados, levantar informações para encontrar soluções para os problemas. É a partir daí, gente, que nós começamos a perceber como a psicologia social passa a atuar na realidade humana. Ou seja, em que áreas sociais a psicologia pode estudar. Ou seja, então vamos lá. Campos de ação da psicologia. Na organização, falei agora do Curti-Levin, o estudo em grupo, na psicologia esportiva, na psicologia clínica, jurídica, do trânsito, né? Na hospitalar e outras áreas aí que permite compreender e identificar a importância da participação da psicologia, não para dizer o como deve ser feito, mas ferramentas, recursos, maneiras de saber o que pode ser feito, realizado, implementado na busca de uma condição melhor de vida, não para minoria, sim para todos, sem exceção. Isso reflete, por exemplo, que nós vamos abordar mais na próxima aula também, a questão da pesquisa étnico-racial. É um dado importante que acontece aqui no nosso querido Brasil. Somos aí num país racista, então cabe à psicologia social fazer um estudo sobre essa questão étnico-racial. Também sobre a psicologia comunitária, muito interessante, porque é um meio de se saber o que realmente acontece, qual é a nossa realidade em termos de separação da elite dominante com a elite dominada, uma minoria dominando uma maioria. Quero alertar também e lembrar que o maior desafio envolve políticas públicas, ou seja, é um tema que nós vamos ter que levantar. Crítica do jogo de poder é muito acentuado hoje nesse país aqui, e ações políticas justificadas. O que é isso? Tudo é justificado, tudo. Porém, se aceita ou se permite aceitar goela abaixo como aquele remédio ruim, que faz bem, então vamos tomar. Às vezes o remédio não é bom e pode causar efeitos colaterais. É isso que eu quero trabalhar com vocês na próxima aula também, dando uma sequência do nosso trabalho. Lembrando da aula, lembrando que eu encaminhei esse roteiro de aula para vocês, por favor, entrem em acesso. E eu aguardo vocês na terça-feira, dia 19, às 19, a partir das 19h15, ok? Um abraço para vocês, até!